Para isso, eu queria, então, convidar aqui para a mesa os nossos palestrantes, Maria Antônia Cardoso Nascimento, da Universidade Federal do Pará. Rômulo Paz, da Rio Mais. Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato, da Universidade Federal Fluminense. E Débora Tomé, jornalista e cientista política. A gente pode seguir a ordem que estava no programa? Primeiro a Maria Antônia, depois o Rômulo, a Débora e a Lenaura? Tudo bem com vocês? Tá bom, então eu vou apresentar os nossos palestrantes, começando com a Maria Antônia Cardoso Nascimento, que é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Pará, mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional pelo Núcleo de Altos Estudos da Amazônia e doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo. Ela foca na área temática de Políticas Públicas e Serviço Social, tendo como subárea de conhecimento política social na interseção com trabalho, gênero, raça, etnia, criança, adolescente, juventude e família. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Trabalho, Estado e Sociedade na Amazônia e coordenadora do Programa de Extensão à Seção do Política Pública, Raça e Etnia. Aí a gente pode almejar 15 minutos para cada um, com tolerância, é claro, né? Muito obrigada. Ok. Eu estou quase afônica, mas eu vou tentar conversar com vocês. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer à professora Isabel Rocha pelo convite. Eu fico muito honrada de participar desse evento por alguns motivos. Primeiro, porque, embora eu conheça o Rio de Janeiro, já tenho participado de alguns eventos. Embora tenha participado de alguns eventos nessa cidade, mas foram eventos realizados principalmente na UERJ e na UFRJ. Né? Eu desconhecia o prédio da PUC-Rio, embora a PUC-Rio, né, como conjunto das PUCs que estão no Brasil, são importantes, eu diria relevantes para o serviço social brasileiro. Né? Aqui o serviço social, o curso de serviço social da PUC-Rio é um curso histórico, né? E então, para mim, estar aqui hoje neste prédio é muito gratificante, né? Um prédio extremamente charmoso no sentido físico e no âmbito das relações mais humanas, me parece também um espaço extremamente agregador. Né? Este é um dos motivos. Um outro motivo da minha honra e do agradecimento à professora Isabel por estar participando, pelo convite participar deste evento, está totalmente relacionada à própria questão da conjuntura brasileira. Eu sou, há mais de 20 anos, professora de uma universidade pública, uma das principais universidades públicas da região norte do país, da UFPA. Né? E, hoje, enquanto professora pública de uma universidade federal e enquanto trabalhadora, vivo as perplexidades que a conjuntura brasileira coloca. Né? Penso que uma perplexidade que coloca em xeque, a despeito de todos os limites, em torno aí de 10 a 12 anos de muitas conquistas que o Brasil viveu. Né? Penso que o chamado modelo de ajuste petista, que foi pautado numa desigualdade, não alterou, né,
a herança desigual que o Brasil vive, mas que, a despeito desta não alteração, esse modelo, ele, de certa forma, conseguiu integrar, né? Conseguiu colocar em cena todos brasileiros, de certa forma, ganharam com o modelo de ajuste fiscal. Desigualmente, mas ganharam. Então, eu penso que o que acontece no Brasil desde o ano passado é uma reação a estes ganhos. Não é ao que não deu certo. Eu penso que é ao que deu certo, né? Neste sentido, o subtítulo desse evento, que a professora Isabel deu, me parece que é extremamente pertinente. Amores e ódios do Brasil. Os amores e os ódios do Brasil, que, na realidade, não encontram ou não estão dirigidos ao programa Bolsa Família, em particular. Esses amores e ódios que predominam no Brasil, eles são secular. Quem são os principais beneficiários do programa Bolsa Família? São não brancos, principalmente negros, e mulheres. Portanto, são ódios que se colocam, que se reproduzem pelos mesmos sujeitos, ou dirigidos para os mesmos sujeitos. Esse ódio tem um lugar de classe, como os amores também. Quem representa o amor e quem representa o ódio. Né? Neste sentido, penso, sim, né, que este seminário, ou este evento, responde a uma questão atual, a uma questão que é pertinente e que fala do Brasil, não só de hoje, mas do Brasil do passado. Né? O Brasil cordial, a democracia racial, o mito da democracia racial, eles justamente escamoteiam esses ódios. Né? E, por algum tempo, ou em determinados contextos da história brasileira, ele funciona. Em alguns contextos, nem tanto. Penso, então, que vivemos aí cerca de 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e meio, em que o ódio do brasileiro, ele se coloca, ou está se colocando de uma forma acirrada. Ele sai do armário, ele sai da dissimulação e ele ganha uma vida que, no geral, não faz parte da formação ou da ideologia que esconde a real formação do Brasil. Né? Penso que essas considerações são fundamentais. Posto isso, eu me sinto muito à vontade, inclusive, de reiterar o que eu reiterei há pouco, porque também, em todos os sentidos, eu sou uma expressão dos segmentos que são alvo de ódio no Brasil. Né? Eu venho de uma região que é a periferia da periferia. Né? A região Amazônia, também conhecida como a região norte do Brasil, é uma região que, historicamente, dentro da divisão internacional do trabalho, dentro da divisão internacional da exploração, ela tem sido alvo de explorações que caracterizam justamente o estado de desigualdade, a situação
de desigualdade que ela vive no passado e no presente, né? A Amazônia, ou as contradições que cercam a Amazônia brasileira, se nós quisermos ter uma referência de data, né, nós podemos trabalhar com a década de 1960, né, meados de 1960, e com todo o projeto desenvolvimentista que foi criado com o Estado brasileiro através do slogan terras abundantes para homens sem terra, né? Esse primeiro slogan que foi criado pelo Estado Nacional como forma de entregar a Amazônia, num primeiro momento, ao Brasil, né? Porque ela não era considerada parte do país, e depois ao mundo, tinha como objetivo, já naquele momento, desconsiderar as populações nativas, que não eram poucas. Índios e descendentes de quilombolas habitam a Amazônia desde que a Amazônia existe. Entretanto, a política desenvolvimentista que foi dirigida para a Amazônia na década de a partir da década meados de 60, ela desconsiderava os nativos, né? Portanto, era preciso trazer migrantes, principalmente do Nordeste brasileiro, que eles sofriam com a seca, para trabalhar, para habitar na Amazônia, né? Então, neste sentido, a discussão sobre desenvolvimento e pobreza é uma discussão muito cara para nós amazônicos, né? Muito cara por quê? Porque o desenvolvimento que tem sido dirigido, implantado, ou a ideia de desenvolvimento que tem sido dirigido para a Amazônia, é um desenvolvimento que tem se expressado pela desigualdade, tem se expressado pelo modelo de economia chamado, hoje identificado como commodity, hoje também identificado por alguns analistas críticos de modelo rentista neo-extrativista. Alguns também falam em reprivatização, né? Reprivatização. Portanto, são todas expressões que remetem ao processo de exploração dos bens, das riquezas naturais da Amazônia. Todos sabemos, né, que a Amazônia é considerada mundialmente, portanto, as riquezas da Amazônia são planetárias, né, mundialmente, como uma das regiões que guarda ainda o que é mais rico, mais necessário para a existência humana. Não só humana, para qualquer espécie viva. Na Amazônia ainda está o grande potencial, a grande reserva mundial de água potável, de água doce e outras riquezas, né? Mas, independente disso, a Amazônia continua, dados oficiais do IBGE de 2013, continua que apontavam que a população menor de 10 anos estavam, enquanto a média, né, de menores de 10 anos, vinculado a famílias que recebiam, a média nacional era de 20%, né? No caso
do sul do país, a média era de 12%, para a Amazônia, esse percentual de brasileiros estavam em famílias onde a média de rendimento mensal era 1/4 do salário mínimo. Portanto, a maioria das famílias amazônicas sobrevivem com, ou sobreviviam, se a gente pega a referência que eu estou dando, né, de 2013, com R$ 144. Mas a Amazônia, para falar apenas dos seus 2 principais estados, Pará e Amazonas, né? E aí, no caso, Amazonas também é do conhecimento nosso, né? Amazonas, a partir da década, meados da década de 60, torna-se um grande parque industrial de montagem de produtos eletrônicos. O grande reconhecimento do Estado do Amazonas, centrado em Manaus, sediado em Manaus, né, a chamada Zona Franca, se deu via esse parque, que, na realidade, é identificado como industrial, mas ele apenas era responsável pela montagem, dentro da divisão internacional do trabalho, ele aparecia como a montagem dos eletrônicos. E assim, Manaus, os Amazonas, e Manaus em particular, ganha visibilidade nacional e internacional dentro do âmbito da chamada economia industrial. Pará, né, tem sido representado, ou contribui com o PIB brasileiro por meio da chamada exploração ou da economia extrativista. Então, no Pará estão, né, os principais percentuais de minério, cobre, ouro, né? E também, no caso, né, dos vegetais, da área do extrativismo vegetal, a madeira, mais recentemente, a soja. Né? Então, são produtos extrativistas que não saem, inclusive, não agregam valor, né? Principalmente no âmbito da distribuição e da alteração de qualquer quadro de pobreza e de subdesenvolvimento, né? Porque não conseguem alcançar o âmbito do beneficiamento. Eles não saem dessa condição de produto primário. Né? Eu ilustraria aqui, no caso, né, do nosso mais recente commodity, produto de commodity, né, que é o açaí, né, que hoje todos, não só do norte ao sul do Brasil, mas o planeta hoje, né, curte, saboreia. Né? O açaí, até a década de 1990, era consumido na região, e particularmente do estado de onde eu estou falando mais diretamente, que eu estou representando nessa mesa, né, era consumido pela maioria da população, em particular a população pobre, que reside nas periferias da metrópole e, principalmente, na área rural. Hoje, a condição de commodity do açaí implica o quê? Uma redução da oferta na cidade, né? Portanto, uma redução do seu valor de uso
e um aumento do preço, né, que expressa bem, inclusive, sua condição de valor de troca. Esta é a realidade. Cada vez mais, o açaí deixa de ser um valor de uso e um alimento fundamental para a dieta da maioria da população. Se eu saio do açaí, eu posso entrar como outro exemplo de commodities que soma a condição, ou reitera a condição de pobreza e de não desenvolvimento da região, é a construção das grandes hidrelétricas. Temos aí Tucuruí, na década de 80, construída na década de 1980, que foi construído, projetado com a promessa de redução do valor da energia, principalmente para a região. Que foi que Tucuruí nos deixou? Doenças, mais pobreza, miséria e aumento da energia elétrica. Mais recentemente, estamos vivendo a hidroelétrica de Belo Monte, que foi pensada desde a década de 70, 80, mas a pressão do movimento popular conseguiu com que essa hidrelétrica não fosse à frente. Conseguimos, dentre as contradições desse governo, que eu fiz referência no início da minha fala, a aprovação e a implementação e a construção de Belo Monte. Suspensa recentemente, mas depois dos estragos. A aprovação da implementação em 2011 de Belo Monte implicou o quê? O retorno, a reatualização de expressões da pobreza, como o exacerbamento dos inchaços, da pobreza, de miséria, nas regiões próximas à construção, mas, acima de tudo, a reatualização da prostituição, do abuso sexual de criança e adolescente, a proliferação de doenças como malária, entre outras, e, acima de tudo, o assassinato de trabalhadores que, mais uma vez, correram para a Amazônia à procura ou atrás da promessa do paraíso, do Eldorado, que está presente na sua história desde a exploração da borracha, em séculos anteriores. Neste sentido, e por todas essas questões, o Pará também apresenta hoje, em termos nacionais, o município que apresenta o menor índice de desenvolvimento humano, Melgaço, que está localizado na região do Marajó, que é uma das regiões, uma das áreas também de maior apelo turístico da região. Portanto, são contradições em cima de contradições. Diante dessas questões, me parece que as perguntas que são colocadas na ementa desse painel são perguntas que mais polemizam a nossa particularidade do que nos possibilitam dar respostas. Mas, com isso, eu não estou querendo dizer que a Amazônia brasileira, a região norte, se constitui só de opressão,
de pobreza, de resistência, de resignação. A autonomia, eu vejo a autonomia, eu vejo o empoderamento, eu vejo uma perspectiva de desenvolvimento, mas de desenvolvimento, sim, que quer preservar a vida, que quer preservar o que quer pensar e concretizar a desigualdade por meio da resistência. Hoje, a estimativa de assassinatos de trabalhadores rurais no Estado está em torno de 7 a 10 trabalhadores e trabalhadoras por semana. E esses trabalhadores que são assassinados são lideranças, são pessoas que representam justamente a autonomia, o empoderamento diante do que está colocado, não naturalmente, mas historicamente, socialmente, como destino para a região, que é o não desenvolvimento, a desigualdade e a pobreza. Obrigada por não ter me ouvido. Muito obrigada a você, Maria Antônia, por essa exposição muito poderosa sobre o nosso modelo de desenvolvimento neoextrativista, com esses grandes projetos de infraestrutura que beneficia alguns, mas aprofunda muito as nossas desigualdades. Agora eu vou passar a palavra para o Rômulo Paz de Souza, que é epidemiologista e especialista em avaliação de políticas públicas. Suas áreas de interesse são saúde e exclusão social, saúde urbana, saúde ambiental, avaliação do impacto de políticas sociais e sistemas de informação geográficos. Ele é médico, especialista em medicina social pela UFMG e PhD em epidemiologia ambiental pela London School of Hygiene and Tropical Medicine da Universidade de Londres, tendo trabalhado no Brasil, Reino Unido e Egito como docente, pesquisador e consultor em epidemiologia, sistemas de informação em saúde e saúde pública. Entre 2004 e 2007, foi secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, secretária executiva adjunto do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tem trabalhado como pesquisador em instituições como a Fiocruz, o UK Department for International Development, o Egyptian Environmental Affairs Agency e o Ministério de Saúde do Brasil. Obrigada, Rômulo. Sim, pode deixar. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a professora Isabel pelo convite e pelo prazer de estar aqui com vocês, pela oportunidade de conversar com vocês. Bom, eu sou do PNUD, mas minha fala hoje é, sobretudo, uma fala acadêmica, no sentido de tentar responder 2 aspectos das várias perguntas que foram trazidas aqui. A primeira delas está ligada à questão da relação entre proteção social e desenvolvimento, e a segunda é quais os grupos que precisam ser destacados quando se pretende incluir em um programa a possibilidade de vocalizar os seus interesses, ou seja, como eles podem refletir os seus interesses dentro de um programa, e um programa que é gigantesco como o Bolsa Família. Eu não vou dar a definição do programa, eu acredito que o Tiago Falcão tenha feito isso ontem, e também a Aldésia Esposati. Eu vou, então, tratar das populações, portanto, e vou tratar também desse aspecto, relação entre proteção social e desenvolvimento. Bem, obviamente eu preciso dizer a vocês qual é o meu conceito de proteção social e o meu conceito de transferência de renda, apenas para precisar de onde eu falo e do que eu falo. Sempre no cantinho vocês vão ver a carinha da publicação de referência, da qual eu estou utilizando. Nesse caso, trata-se do conceito de proteção social como conjunto de... É uma definição operacional, tá? É um conjunto de políticas ou programas geralmente providas pelo Estado, então estou admitindo que o setor privado também possa fazer isso, ou então o terceiro setor,
que buscam assistir indivíduos ou famílias pobres ou portadoras de outras vulnerabilidades. Pobreza é uma vulnerabilidade, durante vários períodos da vida. No caso de transferência de renda, eu me refiro que são formas específicas de proteção social, envolvendo transferências monetárias, dinheiro, portanto, de caráter contributivo ou não contributivo. Contributivo é a previdência. É quando você faz uma contribuição, faz um aporte e depois, quando você envelhece, vocês vão ter que trabalhar muito para poder ter acesso à previdência, do jeito que as coisas vão, vocês vão trabalhar muito mesmo. De qualquer forma, vocês poderiam, então, a partir dessa contribuição, ter um retorno no futuro. Em relação às não contributivas, é quando há digamos, um modelo de solidariedade onde todo mundo contribui e desse orçamento, um orçamento geral do país, se financia esse tipo de transferência específica. O mais famoso caso no Brasil é o Bolsa Família, mas eu acredito que o Dais Esposati tenha falado ontem para vocês também do BPC. Se não falar, eu falo para vocês em algum momento. Então, as transferências não contributivas, e aí no caso Bolsa Família, que nós estamos tratando nessa mesa, visam a proteção dos indivíduos vulneráveis, independentemente de sua vinculação aos seus sistemas previdenciários. Ok? É disso que eu falo. Então, eu quero falar para vocês um pouco de população. Essas várias linhas que vocês veem aqui, o que eu quero só que vocês prestem atenção é nessa aqui do meio. Isso aqui é uma projeção que o Celso Simões fez, numa publicação do ano passado, mostrando o seguinte: a estrutura etária no Brasil, em 2050, vai ser assim, estreitada a base, portanto, pouca criança nascendo, vocês já são, todos, eu também, né, mas vocês mais do que eu, a expressão das baixas fecundidades, que o Brasil já vem experimentando há muito tempo, e aí uma população adulta e mais envelhecida para frente. Por que isso é importante? Porque nós organizamos a sociedade a partir de como nós organizamos a família nesse aspecto, do ponto de vista de serviços que nós demandamos. Há pouco, antes de começar aqui, nós estávamos num bate-bola, antes da mesa, falando como é que se lida com os filhos, com 2 filhos, e as nossas demandas, a lógica do trabalho, como é que isso se envolve. Eu sempre conto o exemplo seguinte: a minha bisavó teve 14 filhos, a minha avó teve 9, minha mãe teve 5, eu tenho 2. E todo mundo tem mais ou menos essa expectativa se não casar mais de uma vez. Então, ou seja, mantida a nupcialidade e a fecundidade em torno de 2 filhos. Claro que se vocês resolverem casar mais de uma vez, vocês podem aumentar muito a prole por razões diversas. Mas isso implica, na verdade, também que toda uma dinâmica familiar ligada ao cuidado, ela passa a ser alterada em função desse tipo de coisa. Aí olha o seguinte, isso aqui, se concentrem nessa pirâmide, que é uma pirâmide populacional do Brasil, onde você tem estreitada a base, sem um formato de pera, indica o seguinte: diferente daquela anterior, essa aqui, ó, de 2050, nós estamos hoje num momento que, em relação à população geral do Brasil, nós já temos um estreitamento aqui na base, pouca criança nascendo, e isso aqui é reflexo de um padrão de fecundidade de outros tempos. Mas a população mais pobre, esse aqui são os extremamente pobres, esse aqui são os pobres, é muito parecido, uma pirâmide mais tradicional. Ainda uma fecundidade grande e ainda, portanto, em relação à população mais jovem, uma população adulta menor. Essa é uma questão muito importante para nós, gente, pelo seguinte: mais filhos implica de um certo arranjo, como eu disse a vocês, mais idosos também. E o Estado precisa responder a uma necessidade que se apresentam para as famílias. Ele tem que dar conta de alguma medida. E ele tem que financiar isso de alguma forma também. Então, o que nós temos é o seguinte: o futuro, nós sabemos que temos uma população mais envelhecida, e vamos ter problemas, inclusive. Vamos ter problemas de ter uma estratégia para cuidar dessas populações mais envelhecidas. Mas hoje ainda nós temos um problema importante ligado às populações mais jovens. Nós temos que ter uma estratégia para isso. E nós temos uma sociedade muito desigual, e nós temos uma demanda para apresentar alternativas para aqueles que não conseguem prover todas as suas necessidades a partir do seu rendimento. Isso é uma coisa... eu vou pular esse gráfico aqui, só um pouco para chamar a atenção para vocês o seguinte: no caso dos beneficiários do Bolsa Família,
na população beneficiária. Eu imagino que a Aldaísa tenha falado isso ontem para vocês. Estou supondo o que a Aldaísa falou, que o Tiago falou, porque eu trabalhei com o Tiago e debati muito com a Aldaísa, então eu imagino qual a linha de raciocínio deles. Mas eles devem ter chamado a atenção para vocês o seguinte: você tem um programa gigantesco com o Bolsa Família, mais de 50 milhões de beneficiários, um orçamento hoje próximo de 30 bilhões de reais e mais de 14 milhões de famílias. Um programa desse tamanho, ele busca ter uma resposta massiva para um problema que está ligado à desigualdade socioeconômica. Você fazer alterações no programa é sempre uma questão muito complexa. Então, portanto, e por que fazer uma alteração? Porque eu estou dizendo o seguinte: o programa ele tem um sentido inclusivo, ou seja, trazer as pessoas para a inclusão socioeconômica, mas ele tem, obviamente, questões que ele não está previsto no seu desenho que ele faça. Uma pergunta importante, das várias perguntas que foram feitas nessa mesa, é a seguinte: como o beneficiário do Bolsa Família pode melhor vocalizar os seus interesses na relação com o programa? Lembre-se que o beneficiário ele é muito pequeno frente a esse programa gigantesco. PIB de muitos países da África não tem o tamanho do orçamento do Bolsa Família. Só para falar o tamanho deste programa. O Brasil é muito superlativo. Então, como é que você constrói mecanismos para isso? Eles têm que estar previstos no desenho inicial, ou eles podem ser acrescidos depois, mas crescer é muito mais complicado. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos olhar um pouco é o seguinte: a nossa população está envelhecendo. Olha aqui. No caso, o que é razão de dependência? A razão de dependência é o seguinte: é aqueles menores de 15 anos, pego os menores de 15 anos, somo com os mais de 60 anos e divido pela população que está entre 15 e 60. Ou seja, quem está na chamada idade produtiva versus aqueles que ou saíram do mercado de trabalho, porque se aposentavam, era assim que era no passado, se aposentavam aos 60 anos, ou não entraram ainda no mercado de trabalho. Ok? Isto é a razão de dependência. Dependência no sentido econômico mesmo. Vejam como isso foi alterando. O curioso, gente, é o seguinte: é que antes, olha a proporção de 0 a 14 anos. Ela vai caindo brutalmente quando nós pensamos nessa projeção que o Celso Simonte fez para 2050. Agora, o de mais de 60. Ele vai mudando enormemente. Portanto, o seguinte: é como se, em relação à dependência no sentido geral, ficasse muito próxima do que era no passado, mas mudou a composição interna. Poucas crianças e muitos idosos. Há uma mudança completa em relação à lógica de prestação de serviços de um país. Um exemplo para vocês. No Japão, que tem a fecundidade baixíssima, é 1,2, quando a taxa de reposição seria 2,2 filhos por mulher em idade reprodutiva. No Japão, o Japão fez uma opção, que em vez de importar trabalhadores, para resolver o problema do déficit de mão de obra que eles têm, automatizar o país, usar pelo caminho da robótica. E aí eles têm um problema: quem vai cuidar dos velhos? E tem uma proporção de velhos com mais de 100 anos considerável, já que a expectativa de vida do Japão é a maior do mundo. E aí você tem um problema de como você vai fazer uns arranjos para resolver essa questão. Portanto, este problema também tende a se colocar para o Brasil em determinado momento, só que é agravado pela pobreza. Ou seja, quando você é um idoso e não é pobre, você ainda assim tem problemas, porque tem algumas competências que você vai perdendo com o envelhecimento. Um problema que existe, que envolve os idosos, é a desnutrição. Não é porque falta comida, é porque, muitas vezes, ele não consegue cozinhar o que ele precisa. Tem idosos que passam o dia inteiro comendo pipoca. Isso acontece. Se tudo der certo, todos nós enfrentaremos esse problema. Tá certo? Então, você precisa organizar, o Estado precisa organizar alternativas para esse tipo de problema.
Deixa eu acelerar um pouco aqui para não me atrasar demais. Aí nós olhamos o perfil do Bolsa Família. O que nós prestamos atenção? Nós prestamos o seguinte, nós temos, no caso do perfil do beneficiário do Bolsa Família, nós temos uma proporção maior de mulheres, mas isso pode estar enviesado pelo fato de que a pessoa de referência tende a ser mulher. De qualquer forma, nós temos uma população que é majoritariamente parda, e aí entendendo pardos e negros. Temos uma população indígena muito pequena, e isto é um problema para os indígenas. Programas muito grandes é como uma força da natureza. Ele passa por cima como uma avalanche sobre as particularidades. Se tem uma questão, e eu vou reforçar isso no final, e como eu disse a vocês inicialmente, aliás, foi dito aqui, eu participei da construção do programa Bolsa Família. Primeiro como secretário de avaliação, depois como secretário executivo. E as soluções massivas que foram adotadas pelo programa não levaram em consideração as particularidades envolvendo populações específicas. Se tem uma questão no Brasil onde o país fracassa, é nessa questão. Se ela é razoável em termos de educação, em termos de política de saúde é muito ruim, e o Bolsa Família também é muito ruim para as populações indígenas. Depois se der tempo, ainda volto a esse assunto. Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda, a estrutura etária, portanto, dos beneficiários do programa, onde nós temos uma maior concentração nessas populações, mas isso também está ligado tanto à fecundidade quanto da própria arquitetura do programa. Vocês, imagino que o Tiago tenha falado ontem um pouco para vocês quais são os grupos etários que são, inicialmente, o alvo desse programa e depois, obviamente, com a própria expansão, tanto para os mais jovens quanto um pouco mais velhos, que é a população de 14 a 17 anos, também isso interfere no que a gente tende a encontrar em termos de beneficiários do programa. Ou seja, quando o Estado faz uma oferta, obviamente as pessoas procuram porque ela responde àqueles requisitos necessários para poder ter acesso a determinada política. Por exemplo, o programa Bolsa Escola, que antecede o Bolsa Família, ele tinha um registro apenas até 3 filhos. Então, quando você olhava a estrutura das famílias, porque o Bolsa Família herda o cadastro do Bolsa Escola, e nós fomos analisar o cadastro, se observava que havia o registro até de 3 indivíduos por família, porque simplesmente era o limite do recebimento do benefício. O 4º, o 5º, o 6º filho não apareciam. Não que não existissem, é que havia pouco empenho da família de informar e pouco empenho do agente público de registrar. Então, ou seja, quando nós olhamos a informação administrativa, nós temos que compreender qual é a natureza do programa, qual é a natureza da política, para fazer as perguntas para aquela informação administrativa. Porque muitas vezes ela está profundamente enviesada pela própria lógica da política, a lógica do programa. Claro isso, né? Tudo bem? Vamos adiante. Bom, aí eu vou... eu tenho só 5 minutos, então eu vou pular direto para o fim. O que eu quero dizer em relação à questão da inclusão, o sentido inclusivo? O mais importante é o seguinte, nós temos que cobrar da política pública ou do programa aquilo que é consistente com seus objetivos. Se nós não olharmos quais são os objetivos de um programa ou de uma política, nós podemos estar fazendo cobranças que são indevidas, porque esse não é o objetivo do programa. Não está previsto no seu desenho. Quando nós pensamos no sentido mais geral de desenvolvimento e de inclusão, e aí tem esse framework que eu desenhei a partir do modelo desenhado por esses autores que na época estavam no Banco Mundial, a Helena, o Ian e o Robalino. Primeiro é o seguinte, se nós temos uma pretensão de ter um modelo inclusivo, nós temos que proteger das vulnerabilidades, o Bolsa Família é uma estratégia, mas é só uma delas, ampliação da renda familiar, a promoção da segurança alimentar e o desenvolvimento de capital humano. Essas questões todas estão vinculadas ao programa, como o Tiago deve ter dito isso ontem para vocês. A questão dos meios, nós estamos falando do financiamento, dos instrumentos,
mas falando também da governança. Muito do que a gente fala sobre dar a voz está ligado à governança, e como a sociedade civil ou como os beneficiários podem expressar os seus interesses no desenho de um determinado programa. Agora, observem o seguinte, não é apenas a intenção do Estado. Inclusão socioeconômica depende também de como o mercado é permeável para receber os mais pobres. Como o mercado tem incentivos, mas também tem compromissos, de como a população menos qualificada possa ter acesso ao mercado de trabalho ou possa ter acesso a estratégias também de produção de renda. Porque essa é uma das máximas de quem trabalha com políticas de emprego para a população mais pobre. Quem é menos qualificado e mais pobre é o último a arrumar um emprego e o primeiro a perder emprego quando tem crises. Isso é uma questão que se coloca, portanto. Se não houver uma estratégia voltada para esse tipo, esses grupos específicos, não vai funcionar. Bom, eu vou terminar só pegando um modelo aqui, para a gente trabalhar uma questão específica. Eu falei a vocês rapidamente o seguinte, nós temos jovens, temos poucos idosos, porque a alternativa de proteção dos idosos ocorre principalmente pelo BPC, nós temos populações indígenas, nós temos populações em centros de baixa dinâmica econômica, baixa dinamicidade econômica. O que eu quero dizer com isso? Alguns municípios têm baixa atividade econômica que possam permitir a inclusão de uma parcela da população. Esse é um problema, porque a estratégia que nós montamos para a cidade não necessariamente funciona no campo, ou pode não funcionar no campo. Então, depende de nós termos estratégias que compreendam, reflitam os contextos específicos diferenciados ao longo do país. A professora Maria Antônia falou da Amazônia, das especificidades que na verdade, a atividade econômica na Amazônia. Então, nós temos que levar isso em consideração. Quando nós pensamos na questão da mulher, e aí é um grupo fundamental, há uma crítica muito forte sobre o que se cobra das mulheres em relação a um programa desse tipo. Algumas feministas fazem uma crítica muito pertinente, dizendo o seguinte, o Estado, que já espera que a mulher assuma as responsabilidades sobre levar as crianças para a escola, cuide da saúde delas, supervisionando a relação delas com os prestadores de serviço em relação à saúde, agora ele vem com mais força e diz assim, é você mesmo. É você mesmo, ou seja, eu transfiro também essa carga, que é uma carga social mais ampla, para a mulher, eu cobro mais dela em relação a isso. E os programas da América Latina, no sentido mais geral, todos eles cuidaram um pouco deste tema. Alguns têm uma narrativa que falam deste tema, mas não têm mecanismos efetivos que promovam a questão de gênero, reduzindo, portanto, as desigualdades específicas em relação a isso e, portanto, melhorando a condição desse grupo específico. Aí eu fiz um marco aqui, para fechar, como eu disse a vocês, sobre a questão... desculpa. Perdi aqui, olha, eu vou precisar de um apoio... né? Essa é uma questão de idade. Mas, olha, tá vendo? Falei, eu sabia que você ia me salvar. Obrigado. Mas também é uma questão de computador, porque cada computador ele só obedece ao seu dono. E eu acabo de descobrir que você também não é dona dele. Opa, tá bom. Os computadores hoje são como os cães, os melhores amigos. E os maiores inimigos também, nesse caso. Bom, mas eu falava a vocês, então, antes dessa digressão sobre os cães e os computadores, o seguinte, por que eu quero apresentar a vocês um modelo desse tão complexo, como meu último slide? Para dizer a vocês o seguinte, se nós pensamos numa estratégia que seja eficaz, nós precisamos olhar a cadeia causal, ou seja, a cadeia que envolve o fenômeno,
e a resposta organizada ao fenômeno, que é a política pública, e os seus componentes, ou seja, permitem a ligação entre o problema e a resolução do problema. Olha só, o que eu digo aqui para vocês? Se eu, por exemplo, estou falando de transferência monetária, estou falando de dinheiro, e nesse caso a ideia é melhorar a renda da família, a questão das constitucionalidades como incentivo para aumentar o cuidado com a educação e também com a saúde, mas quando eu melhoro o rendimento, eu permito de cara melhorar os padrões de consumo alimentar da família e também a questão da autoestima. Aspectos que foram estudados no Bolsa Família sobre o efeito da regularidade da renda sobre a autoestima, pela possibilidade de se colocar no mercado como um consumidor que é previsível no sentido do seu compromisso com o pagamento das dívidas, isso aumenta a autoestima deste indivíduo, no caso desta mulher, que, na maioria das vezes, o Tiago deve ter falado isso também, é pessoa de referência para o recebimento do benefício. Aqui para baixo, os chamados programas complementares vinculados a essa transferência, aí nós temos os ligados à educação, e o que melhora a competitividade no mercado do trabalho daqueles indivíduos, iniciativas relacionadas especificamente à questão de gênero, e aí é uma carência, como eu falei a vocês, em relação aos programas de transferência de renda na América Latina, principalmente. Existem nos outros países aspectos muito positivos, mas eles são muito fortes ligados à questão da educação. Por exemplo, na Turquia, um aspecto importante foi o incentivo para que as meninas fossem para o 2º grau. Mas essa questão já estava posta na América Latina. Existem mais mulheres em todos os anos, tanto do 1º grau até o nível superior, do que homens. Então, isso não produz, portanto, uma mudança em relação a esse aspecto específico. E ações relacionadas com a habitação e a melhoria, portanto, das condições habitacionais. O meu último slide, então, o resumo da ópera é o seguinte: olha, em geral, as definições de proteção social elas são instrumentais e não referentes aos princípios normativos, que é justiça social, contrato social. Eu não falei isso, mas tenho certeza que a Aldeuza falou. Espero que ela tenha falado. O desenho do programa ele tem que ter um sentido inclusivo, ou seja, aquele que eu acabei de mostrar a vocês em relação à questão da mulher tem que estar presente no programa. A questão de gênero não possui um tratamento adequado em todos os programas da América Latina, embora ele apareça na narrativa de alguns deles. Há grandes equívocos no tratamento de grupos minoritários. Em relação à questão da população indígena, é brutal. O programa Bolsa Família, ele entrou em determinadas comunidades indígenas, levando dinheiro que não era utilizado por aquele grupo populacional. Isso foi, na minha opinião, péssimo. Há vínculos entre a proteção social e a inserção no mercado de trabalho, é o grande desafio do momento. Eu paro por aqui para não atrapalhar mais a vida dos outros expositores. Obrigado. Muito obrigada, Rômulo. Agora a gente passa a palavra para Débora Tomé, que é jornalista, cientista política e consultora independente. É autora do livro O Bolsa Família e a Social-Democracia, de 2013, no qual narra o histórico e o processo de institucionalização do programa no Brasil, apresentando as origens das políticas social-democratas no país e no mundo. Obrigada, Débora. Por aqui eu consigo passar? Olá, bom dia a todas e a todos. Isso foi um hábito que eu peguei da batalha feminista, assim, que eu não abro mão. E eu sugiro a todo mundo que comece a escrever também assim. Para a gente lembrar, eu tenho uma filha de 5 anos, e a minha filha de 5 anos diz assim, eu falo, eu amo meus filhos, ela, e suas filhas. Então, eu acho que a geração que está vindo aí está vindo melhor. Me formei aqui, eu sei que todo mundo vai dizer que não parece, mas faz 20 anos que eu me formei aqui nessa universidade.
como jornalista, e o jornalismo não sai de mim. Eu já estou há 10 anos sem fazer isso, e quando eu vejo, está todo mundo me chamando de jornalista de novo, porque eu trabalhei algum tempo como jornalista de economia. Eu acabei indo fazer ciência política no mestrado, e hoje em dia eu não sei mais o que eu sou. Eu faço muitas coisas, eu trabalho fazendo um montão de coisas. Eu dou curso para mulher candidata, eu faço consultoria para política, eu escrevo livro, mas, enfim, acabo sendo um personagem meio híbrido nesse sentido, mas hoje em dia eu sou doutoranda em ciência política. E quando eu fui fazer o meu mestrado, foi mais ou menos em 2008, agora já vai fazer quase 10 anos que eu comecei o mestrado, era a época do auge do Bolsa Família. E eu tinha muito interesse por estudar a América Latina e tal, e comecei a pensar sobre aquilo e qual seria a minha abordagem para esse tema. E aí veio essa linha de pesquisa que eu fiz, e de alguma maneira continuo mexendo, que é nessa ideia de como a política constitui a política pública. Quando eu estava conversando até com a Isabel, aliás, a quem eu agradeço o convite, e a Uiri, eu explicava um pouco isso para ela, que eu ia falar um pouco antes do que os outros palestrantes iriam falar. Eu ia falar um pouco de como a gente chegou nisso que a gente está agora, dessas políticas públicas, da forma como a gente vê o papel do Estado, né? Então, vamos lá. Começamos por ele, o papel do Estado. Quem não leu esse livro, ele é pequenininho, e eu acho que qualquer pessoa que vai pensar sobre política social tem que ler. Ele chama O Mal Ronda a Terra, ele é pequenininho. O Tony Judt tem um livro enorme, que também é muito bacana, sobre o mundo do pós-guerra, mas esse livro é bem menor, e ele fala um pouco disso, de como nós não conseguimos prescindir do Estado. E é desse ponto de vista que eu vou falar. Eu sou uma pessoa que acredita nas instituições. Então, eu acredito que a nossa saída melhor sempre será institucional. Então, a gente vai ter que sempre pensar no que o Estado vai fazer, no que os ministérios vão fazer, no que os governos vão fazer. Assim, vai ter a participação de agentes não estatal, vai ter tudo isso. Mas eu acho que não tem jeito. O nosso coordenador sempre é o Estado, e a frase está aqui. Certas coisas que o Estado pode fazer, nenhuma pessoa ou grupo é capaz de realizar por si. Embora um homem possa fazer um caminho em volta do seu jardim, apenas com seu esforço, dificilmente conseguiria construir uma rodovia. Isso, assim, é o que baseia a minha crença. Por isso eu sou contra. Eu falo que ontem, assim, foi um dos dias mais tristes que eu vivi. E eu acho que a gente não consegue se furtar de pensar sobre isso, como todos sabem, porque eu acho que foi o dia que a gente viu queimar ministério, mas, sobretudo, a gente viu as pessoas usarem armas letais numa manifestação. Eu acho que a gente viu as duas coisas, e isso me entristece sobremaneira. Eu estou num dia aqui tristíssimo, mas mesmo assim, eu acredito no papel do Estado, e eu acho que a gente vai ter que aprender a reconstruir esse Estado. Esse governo, na verdade, um governo, e a gente vai ter que aprender a reconstruir o Estado. Vamos lá. E a base da minha preocupação, quando eu fui estudar, era pensar um pouco na desigualdade. Porque o Brasil, a gente pensa sempre muito na imagem da pobreza, né? A gente pensa naquela imagem da pobreza, mas o Brasil é um país rico. Ele só distribui muito mal a sua riqueza, como a gente vai ver aqui nesse gráfico. Deixa eu ver, aqui. Ó. Aqui são os países latino-americanos, que é normalmente o olhar que eu tenho. E aí você olhando a participação na renda total dos quintis mais pobres e mais ricos. Do quintil mais pobre e do quintil mais rico, né? Sai aqui quando você faz ele sai a correção do... Não sei se vocês estão vendo, por isso que sai esse tracinho. O Brasil, ele teve uma mudança no quintil mais pobre nos últimos anos. Ele aumentou um pouco da sua participação na renda total. Mas se vocês olharem onde está o Brasil aqui, no quintil mais rico, ou seja, nos 20% das pessoas mais ricas, que caiu, de fato, a participação na renda total, mas reparem como aqui existe uma concentração muito maior dos mais ricos. Os 20% mais ricos no Brasil tinham 60% da renda em 2008, agora eles têm em 2013 eles tinham em torno de 55%. Então, vamos voltar aqui no slide, só para dizer o seguinte. Essa definição do Bobbio, outro livro também que eu acho que quem não leu, é mínimo livro, pelo amor de Deus, leiam, é super fácil de ler. Ele fala direita e esquerda, razões para uma distinção política.
ele fala que a diferença entre direita e esquerda revela-se no fato de que, para a pessoa de esquerda, a igualdade é a regra e a desigualdade é a exceção. Então, do meu ponto de vista, é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma preocupação com a igualdade. E eu quero crer que, nos últimos anos, houve uma preocupação nesse sentido, em promoção, uma tentativa de promoção de políticas da igualdade. Vamos lá. Então, voltando aqui, só mostrando como a gente é desigual. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, os 20% mais pobres tinham 4% da renda do país e passaram a ter algo como 5%. E os 20% mais ricos, algo como 55%. Isso aqui é o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade. E aqui vocês veem mais ou menos como o Brasil está bem alto. Ele experimenta uma queda nos últimos anos. E ele começa a ter um refluxo aqui pequeno, isso é 2013, ele está mais ou menos por aqui. Está patinando aqui, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Houve um processo de melhoria, tirando o caso da Argentina, na América Latina em geral, nos últimos anos. Então, falando um pouco da história dos últimos 15 anos, a gente tem um consenso em torno da necessidade do combate à desigualdade. Eu olhei os programas, quando eu fiz o meu mestrado, eu olhei os programas de governo do Fernando Henrique, nos 2 que ele foi eleito, 94, 98, e olhei os programas de governo do Lula. E isso não é uma coisa atípica, não é uma coisa apenas brasileira, até como ele estava falando, o desenho dos programas na América Latina é muito parecido, mas eu olhei os programas de governo. E a palavra igualdade, desigualdade, ela começa a aparecer mais de uns tempos para cá, nos programas de governo. Era uma palavra que não era tão frequente. Você falava de pobreza, você falava de trabalho, a linha de pensar não estava concentrada nessa ideia da desigualdade, que fica muito fortalecida recentemente. Isso não é uma coisa só brasileira, é uma coisa da América Latina. Isso tem muita relação com o fato da região ser absurdamente desigual. Então, assim, eu estava até conversando com a Paula aqui no começo, quando a gente pensa em desenvolvimento, que ela estava me explicando que um pouco da preocupação do IRI é pensar que desenvolvimento é esse. Eu não acredito em desenvolvimento em países como o Brasil, com características análogas, que não pensem em combate à desigualdade. Uma vez eu ouvi isso, não foi como eu falei, eu trabalhei um tempo como jornalista na área de economia, eu entrevistei o Sheikman, que talvez vocês saibam quem é, que é um professor brasileiro bastante importante, é um liberal, não tem qualquer dúvida em relação a isso. E o Sheikman, na época, foi a época que o Lula assumiu, 2003, ele falava, o país, não importa se o país crescer, o país tem que começar a cair com essa desigualdade. E ele tinha um monte de conta mostrando o quanto isso impulsionava o país. Então, eu não acredito, não adianta meu PIB crescer 10%, se eu não tiver uma variação nessa desigualdade razoável no país. Para mim, você não está acontecendo um desenvolvimento. Que critério é esse? Porque essa é também uma outra pergunta interessante, né? Que é, o que a gente chama de desenvolvimento? Acho que a gente tem que pensar. Para mim, desenvolvimento sem desigualdade, a gente está usando as próteses erradas, a gente está usando os números errados. Nesse mesmo processo, você tem um processo de redemocratização. Ou seja, você tem mais gente incluída no processo democrático. Então, as pessoas querem ser reeleitas, elas querem ser eleitas. Então, elas precisam ter uma preocupação, os governantes, com as populações vulneráveis. E a gente tem um processo que acontece em toda a América Latina, que agora está sendo revertido, que é a chegada de partidos originalmente de esquerda. Por que eu chamo originalmente de esquerda? Porque a gente tem muito debate hoje em dia se eles fizeram governos de esquerda, se eles fizeram governos mais à direita e tudo isso, ao poder com limitações na macroeconomia relativas à estabilização. Então, o que acontecia? Os partidos de esquerda, quando chegavam ao poder, em outros momentos, entendia-se que eles iam entrar direto na macroeconomia. Eles iam fazer políticas bastante expansivas, eles iam fazer controle de mercado e tudo isso. O mundo dos anos 2000 já não cabia mais isso. Então, você sobra uma margem de manobra que não é muito grande para esses partidos que chegam ao governo. Tirando os casos um pouco mais intensos, como foi o caso do Chávez na Venezuela, ou do Evo Morales na Bolívia, ou mesmo do Rafael Correa, eles chamam uma nova constituinte, eles fazem nacionalização
das petroleiras, né? Tirando esses casos, a maioria, o que eu falo, a gente conseguiu fazer políticas laterais. Desculpa, você tem uma dúvida? Não, peraí, eu não estou chamando de imprudentes, não. Não, eu não considero imprudentes, não. Inclusive, assim, os números fiscais, até conheço um pouco de ambos. Não, Não, o que eu quero dizer... Não, eles foram prudentes, mas eles fizeram nacionalização de meios, coisa que nós não fizemos. Então, agradeço ali ao colega. Eu acho que eles foram, se não ficou isso claro, eu não sou política, só quero chamar a atenção assim, eu acho que eles fizeram alguns outros movimentos mais intensos. Por exemplo, a chamada de constituinte, coisa que nós não fizemos. Eles refizeram os pactos nacionais, coisas que nós não fizemos. E eu acho que sim... Agora o Rafael Correia e o Evo estão começando a ter outras questões lá. Pensando sobre a proteção social no Brasil, a gente começa, indo para outra área agora, né? Vamos pensar como é que foi feita aqui a proteção social. No século XIX até o início do século XX, tinha essa ideia de caráter individual, basicamente igreja. Tem pobre, a gente vai lá, a igreja vai lá e ajuda. Esse é um livro também muito bom, do Vanderlei Guilherme dos Santos, que é de onde eu tiro isso daí, que se chama... É Cidadania e Justiça? É Cidadania e Justiça, porque eu só estou na cabeça cidadania regulada, que é o conceito, no qual ele faz o conceito de cidadania regulada, que é super importante. Quem vai estudar proteção social tem que saber esse conceito de cidadania regulada. E a professora está me lembrando que o nome do livro é Cidadania e Justiça, ele é de 1970 e algo. Acho que é 79, exatamente. Botava lá um monte. No meu livrinho tem um monte. Então, o Getúlio faz, nos anos 30, a CLT, que todo mundo... Quem não conheceu, passou a conhecer, porque é o tema agora do momento. Que é o quê? A cidadania, o Estado, normalmente, espera-se que o movimento social e que tudo isso... Normalmente, espera-se é ruim, né? Mas assim, você vai ter uma pressão social e dessa pressão social, você... vai constituir a partir de sindicatos e tal, você vai fazendo desse diálogo a proteção social. No Brasil foi um pouco diferente. O Getúlio tinha questões com os comunistas, e não só no Brasil, tá, gente? A Alemanha também, em outros países acontece a mesma coisa. Ele cria dentro do Estado a proteção social. Então, a cidadania sai do Estado, antecedendo a ampliação da democracia e direitos. Ele cria isso, ele pega e faz esse pacote de leis trabalhistas. Portanto, aquela ideia inicial que eu falei, da política e das políticas públicas, que são policies, eu acho maravilhoso isso em inglês. Porque em inglês tem duas palavras, né? Em português a gente fica brigando com política pública. Em inglês você tem a política aqui e tem o policy. Mas, enfim, no governo, no Getúlio, isso fica dissociado. Ele cria direito às férias, jornada de trabalho, pararapepé, tudo isso que todo mundo sabe. Na ditadura, você tem avanços, você tem a aprovação da aposentadoria rural. Isso é só para dizer o seguinte, gente, tem uma linha que a gente vai pensando em proteção social. Quando você pensa em América Latina, talvez o Chile seja um caso um pouco menos, mas o Estado ele é sempre presente, é um Estado participante, mesmo no Chile. Mas o Estado, somos sociedades que entendem que o Estado estará lá nos provendo. Uma vez eu vi um documentário na crise de 2008 sobre os Estados Unidos, e eu me lembro que tinha um cara sendo jogado para fora da casa dele. Lembra? Vocês conhecem a história das hipotecas, 2008, Estados Unidos? E o cara estava sendo jogado para fora da casa dele. Era um professor, e ele falava assim, não, mas a culpa é minha. A culpa é minha, porque eu peguei um empréstimo, e este empréstimo eu não tinha condições de pagar. Então, vocês já entendem, vocês imaginam um brasileiro pegando um empréstimo do banco, sendo jogado para fora da sua casa, ele vai ficar sem casa, ele, as crianças e todo mundo, e ele vai dizer que a culpa é dele? Não, já vai falar que a culpa é do Estado, do sistema, do que for. Mas então é só para explicar para vocês que existem lógicas diferentes em relação com o Estado. E a nossa lógica latino-americana é de um Estado presente. Nós estamos acostumados, e não apenas isso, nós pactuamos um Estado presente. Em 1988, vem a Constituição Cidadã, essa sobre a qual está se discutindo se está sob ameaça ou não. E essa Constituição prevê uma série de direitos. E agora a gente tem um novo quadro, que é desde do ano passado, que é o quadro do impeachment da Dilma. E essa
mudança de trajetória, que é a previsão de que você vai ter mudanças em leis previdenciárias e em leis trabalhistas. Eu, até começarem a vir essas agendas, eu tinha uma leitura de que não tinha jeito, de que a gente ia ter sempre um mecanismo de proteção sendo aumentado. Eu acho que, hoje eu já não sei dizer isso, eu acho que o que vai acontecer é que a gente sempre vai pedir compensação. Então, se tiver mudança na Previdência, se tiver mudança na lei trabalhista, eu acho que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira já não aceita mais, de alguma maneira, eu sou otimista nesse sentido, não aceita mais viver com tamanha desigualdade. Eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que a gente não consegue mais viver, porque a gente sabe o preço que se paga por não ter, por ser um país tão desigual. E eu não falo só de preço de violência, não, é o preço mesmo de você não integrar. Alguém leu ontem uma matéria de uma professora que é doutora em Química por Harvard, de dar aula no interior da... Saiu ontem essa matéria. E aí todo mundo, que matéria linda, que história maravilhosa. Eu acho a história bonita assim, mas sabe o que eu acho? Por que essa mulher não está nas melhores universidades do país? Porque a gente é racista, porque a gente é machista, porque não é para ela estar no interior de Franca, dando aula numa escola rural. Se ela quer, beleza. Mas eu acho que a gente tem que pensar o que a gente está fazendo com os nossos cérebros. E isso é desigualdade. E isso é retrato, sim, da desigualdade, de como a gente trata de forma, talvez, igual os desiguais, né? Esse seja o nosso problema. Então, vamos lá. Está acabando já. Acho que é assim. A minha leitura é de que a gente tem essa preocupação, e essa preocupação ficou mais clara, de políticas de igualdade. São políticas que tentam promover a igualdade. Elas não necessariamente conseguem. Algumas ajudam bastante. Então, elas aconteceram nos últimos anos no país. Uma delas foi o Bolsa Família, que tem impacto, as pesquisas mostram que ele tem impacto, sim, na redução da desigualdade. É menor do que o aumento real do salário mínimo. Tá? Quem mais teve impacto foi o aumento do emprego formal e aumento real do salário mínimo. Tiveram impacto nessa mudança no índice de Gini dos últimos anos. Só para chamar a atenção aqui de uma coisa que era mudança aqui, Bolsa Família. Bem, já não me lembro, daqui a pouco eu lembro. Outra foi cotas nas universidades. No Brasil, as pessoas falam assim, e o ProUni, tá? Vou reunir os dois aqui. Uma vez me falaram assim, eu estava agora em Lima, há 2 semanas atrás eu estava em Lima e estava numa conversa com o pessoal lá, com limenhos, ou seja, com peruanos, e as pessoas estão me dizendo, mas isso de dar dinheiro e as pessoas vão fazer qualquer universidade. No Brasil, se você faz qualquer universidade, em média, né? Eu não posso falar individualmente, isso já significa um ganho de salário. No Brasil, é melhor ser formado em qualquer universidade que não ser formado, em média. Tá? Não estou dizendo, mas meu primo fez a faculdade não sei onde e tal. Isso é melhor do que não ser. Então, foi uma tentativa. Uma outra tentativa que não tem comprovação, mas que parece ser nesse sentido, foi a interiorização das universidades. Quer dizer, você teve um monte de concurso para a universidade, Recôncavo Baiano, universidades de áreas de menor renda. Outra tentativa foi o Pronatec. E ontem me falaram desse que eu não conhecia, mas como eu estava vindo para o evento do IRI, eu achei que são essas políticas de incentivo dentro de Itamaraty, que foram mudanças nas provas, né, pelo que me explicaram, e também pontuação para grupos menos contemplados dentro do sistema. O que vai seguir isso daqui? Bem, Bolsa Família segue. O aumento real do salário mínimo, a gente está vivendo um momento de crise, então a gente não sabe... Crise, que eu estou querendo dizer, fiscal, e não só, né, de queda dos preços das commodities, com o Brasil tem bastante relação, a gente não sabe o que vai acontecer. Bem, isso aqui é só falando um pouco mais sobre o alcance do Bolsa Família, apenas para mostrar o tamanho. Mais de 50% no Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas, Paraíba e Pernambuco das famílias recebem Bolsa Família, o programa tem um tamanho gigantesco. Prescindir desse programa hoje, ninguém se ofereceu para fazer isso. Tem sempre aquela oferta de mudanças. Vamos aumentar a condicionalidade. Tem sempre isso. A porta de saída. Tem uma preocupação com essa porta de saída que eu nunca entendi. Ou tipo assim, a pessoa é preguiçosa. Gente, efeito preguiça, reunião de família. Não
tem comprovação de efeito preguiça. É o cara que ganhava R$1 para plantar cana o dia inteiro e ele fala, não, olha só, R$1 para plantar cana o dia inteiro, eu não quero mais. Pô, mas é razoável, né? É humano isso, pelo amor de Deus. Então, efeito preguiça, sabe aquele da discussão do Facebook? Podem falar. Já vi 5 palestras, 5.000 palestras, efeito preguiça. No que diz respeito ao Bolsa Família, não acontece. Outra, quer ver, que adoram falar? A pessoa tem mais filho. Gente, olha só, a professora acabou de mostrar. É um processo que dificilmente vai ter reversão, mesmo entre os pobres. Já faz 2 décadas entre as pessoas mais pobres que elas já estão tendo menos filho. Você educa a mulher tem menos filho. Então, assim, quem mais? Fala aí, alguém lembra mais daquela discussão de família? O que falam mais de Bolsa Família? Quem é contra aí? Vai, pode falar aí uma aí que eu vou rebater. Vamos lá. Qual é? Da discussão do Facebook. Vamos lá. Já falei 2 para vocês da discussão do Facebook, já dá para ganhar a discussão da família. Tem a clássica, não tem que dar dinheiro, tem que dar... Peixe. Então tá. Então vou ajudar. Essa eu vou ajudar aí vocês, que essa é mais difícil. É o seguinte. Quem tem mais chance de conseguir um emprego? Uma moradora da Rocinha ou a moradora lá de Éden, lá em São João de Meriti. Quem tem mais chance de conseguir um emprego na PUC? A da Rocinha. Agora você imagina isso no interior do interior da Paraíba. Ela não tem gente em torno. Quanto mais gente rica você tem no seu entorno, mais você consegue gerar dinheiro. Quanto menos você tem, menos você consegue gerar dinheiro. Então essa pessoa, e sobretudo aqui, ó, vocês estão vendo os estados? São estados que não têm muito dinheiro. Eles têm uma baita concentração de renda, mas eles não têm muito dinheiro. Esses grupos não têm. Então, você vai dar, e na verdade é um trequinho assim que você dá, gente. E faz, tanto que no Rio de Janeiro não faz quase diferença, tem que ser complementado. Bolsa Família faz muito mais sentido para o interior. Esse daqui é a variação do salário mínimo. Só para vocês verem, porque eu acho que a gente está precisando pensar um pouco sobre isso, sair das dicotomias. O maior aumento acontece no governo Lula, o maior aumento real. É claro que a gente pode pensar que foi um bom momento da economia mundial, gente. O Brasil estava ganhando muito dinheiro, isso tem relevância. Mas no governo Fernando Henrique também teve um aumento, que é inclusive maior que nos anos Dilma. Por fim, só para não perder aqui meu assuntinho do momento, os tracinhos ficaram todos fora. Beleza, tá bom. Como eu falei, assim, o professor trouxe bastante essa questão da mulher dentro do Bolsa Família. Eu confesso que, na minha pesquisa, no que diz respeito à minha pesquisa de mulher e poder, e dentro do feminismo, eu estou pouco preocupada, bem menos preocupada com a questão de, se a mulher, a gente está no papel do cuidado. Os feministas têm bastante essa preocupação, mas não é a minha. Eu quero que esse dinheiro vá para a mulher, porque eu acho que é ela que sabe gastar melhor, e eu acho que ela fica empoderada pra caramba quando ela tem esse dinheiro. Então, por exemplo, quando você vai olhar, quer ver um índice que estão começando a olhar? Se tem aumentado a taxa de divórcio de mulher que recebe Bolsa Família. Por quê? Porque a mulher descobre que ela pode ficar livre daquele marido que bate nela. Então, mas a mulher já tem o papel do cuidado, a sociedade a gente vai demorar a beça para mudar. Por enquanto, eu quero que o programa se mantenha e que continue com as mulheres, sim. Então, só para a gente falar, a pobreza feminina, que é um termo que a professora Ildete, que é não só minha co-orientadora, como uma amiga querida, usa muito. É muito triste falar isso, mas a pobreza no Brasil ela é feminina e ela é negra. Tá? Negra, mulher, negra no feminino. 33,7% das mulheres e 25,7% dos homens tinham rendimento mensal de até um salário mínimo. Ou seja, são muito mais mulheres dentro da pobreza. Dentre as mulheres negras, 40,3% recebiam até um salário mínimo. Aqui, muitas dessas, a gente sabe, são empregadas domésticas. O rendimento médio, esse dado aqui que eu acho que é o mais importante, uma pena o tracinho ter ficado, mas tudo bem, vocês anotem aí que vale a pena. Também para repetir quando falarem que não precisa de políticas específicas. O rendimento médio das mulheres negras correspondia a 35% do rendimento médio dos homens brancos. Isso significa que quando um homem branco ganha 1.000, a mulher ganha 350. E é 52% do rendimento das mulheres brancas. Isso é importante a gente saber também. A gente está falando de 2 pessoas aqui. A gente está falando de mulheres brancas, em média, e a gente está falando de mulheres negras, em média. E as mulheres brancas, por sua vez, também recebem menos que os homens brancos, 67% dos homens brancos. Enfim, é só para dizer, ainda temos muito para
Ainda temos muito para caminhar, mas se a gente não pensar nas nossas desigualdades, eu acho que o nosso desenvolvimento não vai ter valido de nada. Porque eu acho que a gente tem muita coisa para resolver no meio do caminho. Aqui está o meu e-mail, respondo perguntas, tiro dúvidas, indico livros, fiquem à vontade. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Agora a gente vai para a nossa última palestrante, a Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato, que é socióloga pela UFRJ, mestre em Administração Pública pela FGV e doutora em Ciência e Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, com pós-doutorado na London School of Economics and Political Science. Que isso? Que barulheira é essa? Estou lendo aqui o negócio, presta atenção. É professora associada da Escola de Serviço Social e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social da Universidade Federal Fluminense. Trabalha com políticas sociais, políticas de saúde e assistência social, sistemas de saúde e assistência social, reforma em saúde no Brasil e avaliação de políticas sociais. Coordena o Núcleo de Avaliação e Análise de Políticas Sociais, é vice-chair do Comitê de Pesquisas de Políticas de Saúde Comparada da Associação Internacional de Ciência Política. Obrigada, Lenal. Bom, bom dia, gente. Agradeço muitíssimo o convite do Instituto, da Isabel em particular. É um prazer estar aqui. Eu nunca estive no Instituto de Relações Internacionais, embora já tenha ouvido falar bastante. Então, é um prazer estar aqui. E também saudar os meus colegas de fora, participando desse evento tão importante, numa conjuntura tão difícil. Discutir pobreza e Bolsa Família é fundamental para a gente manter essa discussão, esse tema e essa polêmica em dia e atualizada. Eu queria incorporar aqui, eu não tive ontem, mas vendo um pouco a fala dos meus colegas aqui na mesa, considerando o tempo que eu tenho, incorporar alguns elementos que eu acho que são importantes, né? Alguns colegas falaram, a Débora falou aqui, os outros também falaram do papel, da importância da presença do Estado na questão da proteção social e do Bolsa Família. Eu acho que esse é um tema bastante importante e eu um pouco instigo os alunos aqui da graduação e do Instituto a aprofundarem os estudos na área de política social. Toda a discussão sobre pobreza e sobre desenvolvimento e sobre a relação entre pobreza e desenvolvimento está muito interna e muito cara e muito tratada na discussão de política social, que é uma discussão bastante ampla, com uma literatura muito importante, muito internacionalizada, e que, no Brasil, a gente tem várias áreas de estudos, institutos tratando disso, mas ela ainda está muito interna a áreas específicas, como a sociologia um pouco, o serviço social. Quando ela sai dessas áreas, ela é muito tratada do ponto de vista mais programático. Então, são os programas, são as determinadas áreas ou são determinadas estratégicas específicas de governo e pouco ou menos o tema da política social. E por que eu digo isso? Porque toda intervenção, obviamente, em relação a desenvolvimento e à pobreza tem a ver com a intervenção em política social e, obviamente, com o papel do Estado. Agora, não só o papel do Estado, a presença do Estado em si, mas, principalmente, o tipo de intervenção que esse Estado faz, né? E isso, obviamente, tem a ver com características históricas e com a forma de intervenção que aquele país, aquela nacionalidade, no caso, o nosso Brasil, como ele historicamente, como ele contemporaneamente trata a questão da política social. E eu acho que a forma como a gente tratou historicamente e trata recentemente influencia muito essa concepção e essa discussão bem importante que vocês colocam sobre
o Bolsa Família, na verdade, ele coesiona, como coesiona, para onde coesiona e por que não coesiona, eventualmente, né? Então, acho que isso tem a ver com a forma como nós, como sociedade, como Estado, temos tratado esse tema. Por isso que eu acho que é bem importante, né, que os alunos, né, de Relações Internacionais aprofundem isso, porque isso também é bastante importante do ponto de vista da comparação internacional, né? Ou seja, o conhecimento sobre formas distintas de intervenção desse Estado na política social vai nos ajudar a entender a nossa especificidade e, eventualmente, buscar perspectivas. Os outros colegas já falaram aqui, ou seja, como a pobreza, e vocês sabem disso, ela não é um problema específico, ela não é um problema limitado, ela é um fenômeno multidimensional e que no Brasil ela não tem especificidade, ou seja, o Brasil tem tanta desigualdade, a pobreza é tão grande, que ela não pode jamais ser tratada como um problema específico, como um problema programático, como alguma coisa que você faz um programa porque você tem, como é bastante comum em diversas áreas, e nós temos que estimular programas focalizados, evidentemente, porque nós temos muitos problemas diversos, né? Então, você tem um problema de gravidez na adolescência, então isso requer uma intervenção específica. Agora, a pobreza, ela não dá conta de ser tratada como um problema programático e também não exclusivamente como um problema de transferência de renda, exclusivamente, né? Embora os dois elementos sejam fundamentais, né? Mas ela não consegue, né, no Brasil, dar conta com esse tipo de intervenção. Obviamente que o Estado ele tem uma importância grande para o tratamento e para tratar do problema da pobreza, não só do ponto de vista de recursos, e aí nós temos aqui os colegas economistas que vão falar, com a estrutura organizacional também, mas principalmente, esse é o ponto que eu queria destacar aqui hoje, né, é a presença ou a possibilidade de o Estado ser um instrumento ou um mecanismo nas sociedades contemporâneas que pode criar vínculos sociais que são fundamentais para a concepção ou para a noção de proteção social. Então, uma coisa é você transferir renda, né? Outra coisa é você proteger socialmente. Né? A transferência de renda, ela deve estar, ou em geral está, inserida ou imbuída numa concepção de proteção, mas ela não é suficiente, né? Se você não tem um arcabouço social, uma concepção da sociedade que pense essa proteção. E aí você tem vários mecanismos de interferir. O que a gente teve no Brasil recentemente? A colega falou aqui da história, não dá tempo, né? Ela já citou vários pontos importantes da gente tratar disso, e a literatura está aí para vocês estudarem, mas nós tivemos com a Constituição, e aí não vou também entrar no aspecto específico da Constituição, mas o que a Constituição representou? Um momento histórico onde você tem um arranjo político, societário, que permite incorporar ou institucionalizar uma nova ordem social, que no capítulo da Constituição, inclusive, chama o capítulo da ordem social, que é absolutamente inédito nas constituições brasileiras e, na verdade, inédito, bastante inovador em relação à proteção social em muitos outros países, em especial na América Latina. O que essa ordem social, além dos direitos que ela coloca, ela supõe exatamente uma nova concepção, um pacto, vamos dizer assim, em relação à proteção social. Ela diz, em breves linhas, ela está dizendo, nós temos que garantir determinada estrutura que vá proteger o conjunto dos cidadãos. E isso como um elemento de cidadania, chamada cidadania social, que é bem contemporânea. A gente conhece os aspectos de cidadania civil e político, mas a cidadania social, ela diz respeito a um momento já bem datado da história, onde você começa a incorporar, exatamente pelo reconhecimento das diferenças que são intrínsecas à sociedade, e principalmente à sociedade capitalista, porque gera desigualdades por conta do papel do mercado, você criar estruturas ou instrumentos que equilibrem
essa desigualdade. Então, a Constituição, na verdade, ela, de alguma forma, do ponto de vista legal, institucional, ela cria essa lógica. Isso não é só a letra, né? Isso não é só a escrita da Constituição. Esse é um momento, na verdade, um momento bastante específico, onde a sociedade, através dos seus partidos, através dos seus atores, através dos sujeitos sociais, reconhece que aquilo deva ser tratado como um elemento fundamental, ou seja, a noção de cidadania ampliada, de cidadania social, que envolve não só direitos sociais e políticos, mas direitos a repartir a riqueza social. A riqueza que é socialmente produzida pelo conjunto da sociedade, de alguma forma nós teríamos que reparti-la. De lá para cá, eu não vou entrar muito nesse aspecto, você tem uma estrutura de híbridos nas políticas sociais, porque a Constituição prevê uma mudança muito grande, né? Eu não sei até onde vocês fazem isso, mas para entender proteção social, tem que entender um pouco esse capítulo, né, da Constituição, o que ele propõe. Então, saúde, assistência e previdência, criando a estrutura da Seguridade Social, específica da Seguridade Social, que tenta resolver problemas históricos que a gente tinha previamente em relação a financiamento, em relação ao orçamento, em relação à partição das áreas setoriais, mas inclui também educação, desporto, cultura, enfim, é um aparato, um grande aparato institucional e legal de mudança, né, de concepção da proteção social. De lá para cá, várias políticas foram implementadas, que têm avanços, a gente poderia dizer que é uma estrutura bastante inovadora e progressista, né? E isso, infelizmente, sai pouco no jornal. Se a gente não estuda política pública, a gente não acompanha, né? O Brasil mudou bastante do ponto de vista institucional em relação à política social, a esse conjunto de políticas sociais, mas a gente sabe que com um baixo impacto na geração de bem-estar. Embora a gente tenha ciclos de melhoria e de redução da desigualdade, a gente não conseguiu alterar a trajetória histórica de uma sociedade bastante concentrada, bastante desigual e com uma renda bastante concentrada. O que basicamente, do ponto de vista mais conceitual, não vou entrar muito nisso, isso está escrito, quem quiser procurar, tem um artigo no Cielo tratando desses temas, mas a gente mudou bastante a concepção da questão social. A questão social era tratada de forma muito marginalizada, ou então de forma concentrada em relação ao mercado formal, aos trabalhadores, os trabalhadores do mercado formal com carteira assinada, e uma grande parte da população ficava de fora dessa concepção. E ficava de fora tanto em relação a direitos e benefícios, como também ficava de fora em relação à concepção de direito a ter alguma coisa, né? Então, a gente tinha uma estrutura, teve tradicionalmente, uma estrutura muito marginalizada em relação às necessidades sociais do conjunto da população. O que a gente faz a partir de 88? A gente constitucionaliza, que é a ideia de direitos, que não é só a ideia de direito de garantir, eu tenho direito a isso, aquilo, isso é importantíssimo, mas é mais do que isso, né? É a ideia do direito como vínculo social. Quando você diz que é um direito de cidadania, você está dizendo que o direito que eu tenho é o direito que ela tem, que é o direito que ela tem, que é o direito que ela tem. Você está fazendo o quê? Você está equalizando os cidadãos. Você está necessariamente impondo um valor em relação às necessidades dessas pessoas. As necessidades devem ser tratadas de forma igual. A necessidade diferente de forma igual é a concepção ampliada, né, o mais geral de equidade, e a ideia de igualdade na base de que nós somos todos iguais. Então, eu vou ser tratada de acordo com a minha necessidade, igual a ela em relação à necessidade dela. Então, essa é uma concepção bastante diferenciada. A gente também incorporou muitos problemas, novos problemas à agenda pública, né? Vocês todos são muito jovens. Hoje, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo que eu acho que é bastante importante. A questão da violência à mulher, por exemplo, até pouco tempo atrás, ela era tratada como um problema
doméstico, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Numa história assim. Hoje, a gente trata isso como um problema social, no sentido de que as mulheres têm que ser amparadas, existe uma estrutura judicial importante para tratar disso, existe uma estrutura legal, que é basicamente a chamada Lei Maria da Penha, né? Então, na verdade, problemas entraram, questões sociais passaram a fazer parte da agenda pública, foram discutidas socialmente, passaram a requerer, a demandar uma intervenção em política pública do Estado em relação a isso. Óbvio que eu não vou entrar aqui no tema dos perigos desse Estado excessivo, né? Mas em relação à questão social, faltava muita coisa para ser tratada, como direitos de minorias, por exemplo, que estavam tratados de forma muito secundária, direitos de orientação sexual, enfim. Então, esses são elementos que a gente foi incorporando à agenda pública e que não estavam. Também tem um aspecto de reconhecimento da produção social dos problemas sociais. Um aspecto que também é muito importante, é uma discussão teórica, técnica, ideológica, política, em todos os aspectos, é a ideia de quem é a responsabilidade sobre o problema social. De quem é a responsabilidade sobre a sua pobreza? De quem é a responsabilidade sobre a sua necessidade de saúde? Né? Isso impõe uma diferença grande. Se a sua responsabilidade se a responsabilidade sobre a pobreza é sua, porque você não estudou, porque você não... você provavelmente será pobre sempre. Esse é o seu lugar. Se a sua responsabilidade, se a saúde é uma responsabilidade sua, individual, né, que depende do seu comportamento, principalmente de saúde, se você bebe, fuma, porque também agora não pode fazer mais nada, né? Não pode beber, nem fumar, nem jogar, não fazer mais nada. Mas, enfim, se você comete esses abusos, né, você é o responsável pela sua própria saúde. Isso também leva a que você, responsável que é pela sua saúde, você vai dar conta de comprar a saúde que você precisa. Isso é a estratégia, claro, é uma concepção importante de mais mercado da saúde em oposição a uma estrutura mais de saúde pública, de sistema universal. Então, quando a gente reconhece mais a produção social dos problemas, a gente amplia também uma maior possibilidade de criação de vínculos, de compreensão social da sociedade sobre esses problemas. Né? Então, hoje a gente tem uma sociedade muito cindida, né? Muito ódio, muito conflito. Eu gosto muito de olhar os comentários das matérias de jornal nos sites. Né? Eu leio a matéria rapidamente, me dedico a ler os comentários, porque eu acho que está me roubando não, né? Que é sociologicamente bem importante. E é incrível como as pessoas se atêm a argumentos e repetem os mesmos argumentos, e há uma dificuldade enorme de você lidar com o argumento do outro. Né? Então, esse é um elemento importante também para a gente tratar de temas que são pouco caros à nossa história, como é o problema da desigualdade. Bom, eu vou passar isso, a criação de aparatos políticos e organizacionais importantes, que são pouco conhecidos até pela academia, quando trata de problemas de pobreza e desigualdade. Quais são, como funcionam, o que dizem, quais são os problemas dessas estruturas organizacionais e nacionais. Problemas políticos, como a nossa estrutura social é toda altamente descentralizada. Nós temos um país enorme e continental, mais de 5 mil municípios, onde 80% deles têm uma população de até 20 mil habitantes. Então, nós temos desigualdades regionais profundas, não dá para tratar isso de uma forma homogênea. Então, a gente precisa conhecer esses aparatos. Os problemas que eu poderia entrar, mas não vai dar tempo, de saúde, problemas de financiamento, expansão do financiamento do público, de fragmentação de políticas e ações, esse é um tema bastante caro à política social hoje. A ideia do foco da pobreza como renda, isso ainda, eu não sei se vocês trataram disso aqui, provavelmente sim, né? A pobreza é a pobreza de renda.
né? Ela não é, a pobreza é um fenômeno já internacionalmente reconhecido como multidimensional, né? Tem vários aspectos que envolvem o tema da pobreza. Então, de novo, insisto, o programa Bolsa Família é absolutamente importante. E ele sozinho não ia dar conta de nada. Ele é um programa de transferência de renda importantíssimo. Mas para a gente tratar a pobreza, a gente tem que lidar com outras políticas que permitam equilibrar, né, e estimular aquela adesão social, vamos dizer assim, decorrente do recebimento da renda. A baixa cobertura de serviços, isso é bastante conhecido. Eu não sei aqui quem usa o Sistema Único de Saúde. Alguém aqui usa o Sistema Único de Saúde? Usa o SUS. Tem 3, 4 pessoas que usam, 5, que usam 6, que usam o Sistema Único de Saúde. Provavelmente, todas as outras têm algum tipo de plano privado, né? Algum tipo de seguro privado. Esse é um elemento importante. O Sistema Único de Saúde tem muitos problemas, é um tema que me é muito caro, mas é um dos sistemas, das estruturas maiores em termos internacionais, exatamente pela grandiosidade da nossa população. É um sistema que copiou, em breves linhas, o National Health Service inglês, nessa ideia de universalizar. Qual é a ideia de universalizar? Exatamente você tratar necessidades de cidadania, todos são iguais, e você desmercantilizar, e esse é o aspecto que eu queria levantar, vou pular isso aqui, através de bens e serviços, a estrutura, a presença dos indivíduos nessa estrutura de mercado, que é o que rege a sociedade capitalista. Então, são dois aspectos dos estados de bem-estar social que são muito estudados, e por isso eu chamo vocês a aprofundarem esses estudos, que é esse aspecto. E por isso essas sociedades avançaram, principalmente as sociedades europeias, bastante nesses direitos que a gente acha sociedades importantes, avançadas. É preciso a gente estudar mais. Avançaram por quê? Né? Que tipo de Estado se configurou, que tipo de concepção social eles desenvolveram para que chegassem onde chegaram. Para a gente poder aprender com isso e comparar com a nossa situação e ver o que nós podemos reformar e melhorar. Então, um aspecto é esse da desmercantilização, que é a trajetória dos estados de bem-estar social foi impactante nesse aspecto, né? Quando você tem que dar autonomia mínima relativa dos indivíduos em relação ao mercado de trabalho, que é exatamente o contrário que a gente está fazendo agora. Agora a reforma trabalhista está, aparentemente, recolocando, né, mercantilizando de novo as relações do trabalhador com o mercado, né? Então, isso há uma possibilidade importante, dados os pressupostos históricos, de que isso só agrave os problemas sociais e não resolva, né? Pode até, eventualmente, não sei, não entendo de mercado de trabalho, pode até melhorar o mercado de trabalho, dar mais emprego. Agora, com certeza, não vai resolver ou dirimir ou diminuir o problema social. Porque esse aspecto é fundamental para o tratamento da questão social, que é algum grau de desmercantilização em relação a bens e serviços que não dependam exclusivamente do mercado. O outro aspecto que eu queria levantar, e aí vou tentar concluir, é esse aspecto dos valores. Qualquer estrutura que vá tratar de proteção social, de tratamento da desigualdade, de enfrentamento da desigualdade, ela tem que ter valores que a sustentem. A sociedade, ela reconhece que aquele problema tem que ser tratado pelo conjunto. Tem várias formas de você tratar isso, desde as concepções clássicas e até atuais mais liberais, aonde você não conseguiu resolver o seu problema no mercado, então você vai ser ajudado. Vai ser ajudado por uma filantropia, você recebe um dinheirinho e tal, e você não vai morrer de fome, vai ficar mais ou menos resguardado. Até concepções mais ampliadas, que são os estados de bem-estar social mais ampliados, aonde você tem uma estrutura de proteção bastante ampla e a ideia de
de atendimento universal como princípio de igualdade, né? Então, esses valores, a gente difundiu isso pouco ainda no Brasil. O papel da política pública é muito importante para intervir nisso, para criar valores, mas ela sozinha não dá conta de fazer isso, né? A sociedade precisa responder a essa noção de valores através de vários aspectos, através da cultura, da mídia, né? Das formas de articulação da sociedade. A política pública fazendo um programa Bolsa Família, que coloca condicionalidade, e que tenta responder, fazer uma estrutura. O Bolsa Família, o Rômulo deve confirmar isso ou não, mas eu acho que é o programa mais avaliado do mundo, né? Parece, ou um dos mais avaliados do mundo. E ele continua sendo tratado como alguma coisa, muitas vezes, que é de uma esmola para quem não quer trabalhar, para quem não quer fazer, né? E que mostra que essa não é a realidade, essa estrutura avaliativa ampla. Então, isso indica, ou é um indicador, de que nós temos ainda, a sociedade brasileira, uma resistência muito grande a alterar essa estrutura. Quando eu perguntei aqui sobre o SUS, um dos elementos é esse, a igualdade no uso de serviços e bens. Quando a gente tem uma estrutura de atendimento desigual, onde a sociedade acessa bens e serviços igualitários de forma diferenciada, você aparta, você estratifica, e essa estratificação, numa sociedade já bastante estratificada, ela só tende a agravar, ou seja, ela não dá conta, né? Então, o que o SUS é, por exemplo, no simbólico da sociedade? Um sistema ruim, que as pessoas chegam, só mostra as macas penduradas na porta, as pessoas sendo maltratadas. O SUS é isso também, mas ele é muito mais do que isso. Não sei se é só um dado importante: 89% dos transplantes realizados no Brasil são feitos pelo SUS. Toda a alta complexidade, a estrutura de alta complexidade de atendimento do SUS, de atendimento à saúde no Brasil, é feita pelo Sistema Único de Saúde e não pelo setor privado, porque exige uma quantidade grande de recursos, né? Agora, existe também, bom, enfim, eu não vou entrar nesse assunto mais, porque não... essa relativa também é uma noção também muito tradicional nossa de que o uso do Estado, nós estamos vendo isso em relação aos índices de corrupção. Corrupção não é o maior problema nacional, o maior problema nacional é a desigualdade. Mas, enfim, a gente está vendo pela discussão da corrupção uma reiterada desvalorização do Estado e do papel do Estado, né? E uma certa valorização excessiva do mercado, quando, na verdade, as relações, a promiscuidade interativa, vamos dizer assim, né? E deve ser solucionada pelos dois lados. Então, esse reconhecimento de direitos entender esses valores, eu vou concluir, entender esses valores e identificá-los no conjunto dos programas, o quanto esses valores são difundidos, dissimulados ou estimulados nesse conjunto de programas e de políticas sociais. Da mesma forma, entender essa intervenção em termos de política social, tanto historicamente como na contemporaneidade, atualmente, é fundamental para a gente prever e até para a gente propor novas estruturas e sistemas que efetivamente tratem desenvolvimento e economia, que historicamente a gente vê que essas coisas se desbaratam, volta e meia elas estão juntas, volta e meia elas estão separadas, ou seja, não há uma imposição da realidade de que a gente separa a economia de política social. Essa é uma construção dos sujeitos sociais e dos atores políticos, né? Assim como a ideia de proteger, ela tem que ser efetivamente mais debatida pela sociedade, em todos os aspectos da vida social. Enfrentar o problema da desigualdade é o primeiro passo, ou o passo anterior necessário para a gente lidar com ela. Eu não vou me estender mais, obrigada.